Hoje eu quero te dar uma visão que muda completamente a forma como você enxerga a Bíblia. Porque muita gente abre, lê um pedaço aqui, outro ali, e fica com a sensação de que é um monte de histórias soltas. Só que quando você entende o fio principal, tudo se encaixa. A Bíblia é uma biblioteca, sim, com estilos e épocas diferentes, mas ela conta uma grande narrativa, uma história só, sobre Deus, o ser humano, o problema do mal e o caminho de restauração. E eu vou resumir a Bíblia inteira em 5 grandes acontecimentos, de um jeito claro, direto e com profundidade. O primeiro grande acontecimento é a criação e a queda. A Bíblia começa com uma afirmação poderosa: o mundo não é um acidente. Existe intenção, ordem, propósito, e o ser humano aparece como imagem de Deus. Isso não é poesia bonita apenas, é vocação. É como se a humanidade fosse colocada no mundo para refletir o caráter de Deus, cuidar da criação, cultivar, construir, dar nome às coisas, viver com responsabilidade. Só que a história vira quando a confiança é quebrada. O pecado entra como ruptura, com Deus, com o próximo e com a própria criação. E aqui vem um ponto que muita gente ignora. A Bíblia não trata o pecado como um erro pequeno, mas como uma força que desorganiza tudo. Gera medo, vergonha, competição, violência, injustiça. E o mais forte é isso: o problema não fica preso no passado, ele vira padrão humano. Quando você olha o mundo e percebe que algo está fora do lugar, a Bíblia está dizendo: sim, está mesmo. O segundo grande acontecimento é a promessa a Abraão. E aqui, a narrativa faz um movimento genial. Em vez de tentar consertar o mundo de forma genérica, Deus chama uma pessoa e forma uma história, através de uma família. Abraão recebe uma promessa. Por meio da sua descendência, a bênção alcançaria todas as nações. Repara nisso. Deus não escolhe para excluir, escolhe para abençoar. A Bíblia passa a acompanhar essa linhagem, mostrando que o plano de Deus não é improviso, é condução histórica. E aqui já nasce uma pergunta que atravessa tudo: como Deus vai restaurar o que foi quebrado e cumprir essa promessa? O terceiro grande acontecimento é o Êxodo e a formação de Israel como povo. Israel vai parar no Egito, cresce e acaba vivendo sob opressão. E então, Deus se revela como libertador, tira o povo da escravidão, conduz pelo deserto e firma uma aliança no Sinai. E aqui você precisa entender a lei do jeito certo. Não é um pacote de regras sem sentido. É a construção de identidade de um povo livre, chamado para viver justiça, santidade e fidelidade. É como se Deus dissesse: vocês foram libertos, agora aprendam a viver como gente livre. Só que a Bíblia também não romantiza ninguém. O povo oscila, desconfia, quebra a aliança, tropeça repetidas vezes. E isso revela uma verdade dura. O problema do ser humano não é falta de informação, é algo mais profundo, algo do coração. O quarto grande acontecimento é a terra, os reis, os profetas e a grande crise que leva ao exílio. Israel entra na terra, passa por fases e chega ao período da monarquia. Há momentos altos, há promessas, há conquistas, mas também há decadência, idolatria e injustiça. E aí entram os profetas. E aqui eu vou corrigir uma ideia comum. Profeta, na Bíblia, não é só alguém que adivinha o futuro. Profeta é a voz de Deus confrontando o presente. Eles denunciam religiosidade vazia, denunciam opressão, denunciam líderes corruptos e chamam o povo de volta à aliança. Só que quando esse chamado é ignorado, a história chega no exílio. Perda da terra, perda de estabilidade, uma dor coletiva. É como se a nação provasse o peso das próprias escolhas. Mas mesmo no exílio, a esperança não morre. Os profetas insistem: Deus não abandonou a história. Existe promessa de retorno, reconstrução e de uma restauração ainda maior do que simplesmente voltar ao mapa. O quinto grande acontecimento é Jesus, a nova aliança e a esperança da nova criação. E aqui tudo ganha foco.
O Novo Testamento não aparece como um livro separado. Ele aparece como cumprimento. Jesus entra como aquele que encarna a promessa, revela o reino de Deus e vai direto ao centro do problema humano. Ele chama para arrependimento, cura, confronta o mal, forma discípulos e mostra Deus de um jeito definitivo. E então vem o coração de tudo: cruz e ressurreição. A cruz não é só um símbolo religioso, é o ponto em que a Bíblia declara perdão, reconciliação e vitória sobre o pecado. E a ressurreição é o selo de que uma nova criação começou. Não é só sobre ir para o céu, é sobre o céu invadindo a história. Depois disso, surge a igreja, uma comunidade chamada para testemunhar essa realidade, viver os valores do reino e anunciar esperança. E o final bíblico aponta para um desfecho coerente com o começo. Deus restaurando todas as coisas. Não é fuga do mundo, é renovação do mundo. Justiça, reconciliação, vida e o mal finalmente vencido. Se você entendeu esses 5 movimentos, você começa a ler a Bíblia com outro olhar. Você para de enxergar apenas histórias isoladas e passa a enxergar um fio: criação com propósito, ruptura real, promessa, libertação e aliança, crise e esperança, e restauração em Jesus, com um final que aponta para a renovação completa. Agora me diz, qual desses 5 acontecimentos mais te pega? A queda, a promessa, a libertação, o exílio ou a restauração? Se esse conteúdo te ajudou a entender a Bíblia de um jeito mais claro, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa enxergar esse fio da história. E aproveita! O vídeo que está aparecendo na tela agora é sobre o homem que andou com Deus e não conheceu a morte.